Essa história me foi contada por um amigo meu, o qual chegou de viagem do interior do Maranhão e ele se chamava Diogo. Ele me disse que estava em um carro de passeio, modelo Gol, e viajava ele, o seu amigo e a sua esposa. Eles estavam já há um certo tempo viajando e quando chegou o final de tarde, já virando para a noite. E nessa etapa, eles passaram em um posto de gasolina de beira de estrada e pediram informações a um frentista sobre um determinado vilarejo que eles estavam procurando, sendo que o rapaz do posto lhe indicou o caminho, apesar de muita insistência do frentista para que eles não fossem naquela direção, sendo que o Diogo não atendeu ao apelo do rapaz. Então, eles partiram. E já na escuridão da noite, naquela estrada de terra, toda esburacada, sendo que o carro era rebaixado e o deslocamento era todo desconfortável, a estrada estava um breu total, pois só se via a frente, pois a traseira e as laterais não se via nada. Então, em um determinado ponto da estrada, quando eles passavam por um milharal, sendo que de um lado e do outro era somente milharal, o carro começou a falhar e não respondia aos comandos, e então, finalmente o carro morreu. O motor não ligava, e sendo que só funcionava a parte elétrica e os faróis. E de repente, eles ouviram um zumbido, como se o tímpano de cada um tivesse estourado. Eles começaram a olhar em volta, procurando o que poderia fazer aquele barulho. E foi quando eles observaram algo mexendo no milharal. E para a surpresa de todos, eles avistaram em seguida uma vaca saindo correndo do milharal e mugindo bem alto. E em seguida, eles viram um clarão que tornou aquela noite bem mais clara que o próprio dia. E todos eles juram que um objeto voador muito grande, em forma de disco, parou acima do carro, em uma distância de mais ou menos 100 metros de altura. E nesse momento, todos eles, obviamente, já estavam tremendo de medo e tentando ligar o carro ao mesmo tempo. Estavam paralisados diante daquela imagem extraordinária. E a vaca que antes corria, ela logo ficou paralisada no meio da estrada. E numa velocidade impressionante, aquela vaca saiu voando e girando ao mesmo tempo em direção àquele disco voador. E aquele disco voador, ou nave, em questões de milésimo de segundo, logo desapareceu em seguida. E aquela coisa não produzia barulho nenhum. E eles só escutavam aquele zumbido de início. E no mais, era um silêncio total e aquele clarão absurdo. E quando aquela coisa saiu, imediatamente o carro começou a funcionar. E eles saíram em disparada, em meio aos buracos da estrada, mas conseguiram sair dali. E chegando na cidade mais próxima, eles comentaram o acontecido com algumas pessoas dali. Falaram o que haviam visto e as pessoas disseram a eles que naquele trecho da estrada havia um índice muito grande de desaparecimento de pessoas, as quais nunca mais eram encontradas. Ninguém sabia o que provocava esse fato, porém, muitas pessoas avistavam objetos estranhos no céu, tanto durante a noite quanto durante o dia. A polícia logo foi de encontro a eles e pegou o depoimento de todos, pois uma semana antes, uma família inteira havia desaparecido naquele mesmo trecho, e ficando apenas o carro abandonado na estrada deserta. A polícia queria ver se o que aconteceu com eles tinha alguma ligação com o desaparecimento dessa família, a qual não deixou rastro algum. E depois desse ocorrido, o Diogo ficou traumatizado e evita viajar à noite, seja lá para onde for. Agora, vamos ao relato. O maldito lobisomem me atacou 2 vezes. Olá, boa noite. Eu me chamo Carlos Eduardo e sou do interior de Pernambuco, uma cidadezinha chamada Venturosa. Bem, eu tenho 18 anos e moro nessa cidade desde que nasci.
Eu sempre ouvi boatos que uma fera sempre aterrorizava a cidade em dias de lua cheia, mas eu nunca dei muita importância, pois para mim era apenas uma lenda urbana que passava de geração em geração. Eu também estudava à noite e sempre andava pela rua à noite para ir à escola. Eu nunca tinha visto nada do tipo que falavam, mas um certo dia eu fui para a escola como eu sempre fazia, pois eu moro a uns 16 quilômetros do centro da cidade. Então, eu tinha que andar 6 quilômetros para chegar até o ponto de ônibus que me levava até a escola. E nesse percurso que eu fazia a pé, havia uma mata fechada, mas como sempre, eu fui corajoso e nunca acreditei no que o pessoal falava. Eu passava lá bem tranquilo. Mas nesse dia que eu fui para a escola, a minha mãe avisou para que eu passasse no mercado para comprar umas coisas que precisava para casa. Então, assim que saí da escola já era por volta de 23 horas e ainda eu tinha que passar no mercado e depois pegar o ônibus para casa. Então eu fiz o que tinha que ser feito e fui para o ponto do ônibus, onde o ônibus já estava para sair. Então eu entrei nele e fui embora para casa. Cheguei no ponto que ficava a 6 quilômetros da minha casa. Desci, olhei para o céu e vi que a lua estava totalmente cheia. Logo em seguida, o motorista do ônibus me chamou a atenção e ele disse o seguinte: "Olha, rapaz, tome muito cuidado nessa estrada, pois hoje é dia de lua cheia." Eu nem liguei, pois eu já fazia esse percurso há um bom tempo e nunca vi nada demais. Apenas um vulto ou outro passando pela estrada, mas eu achava que era coisa da minha cabeça. Então eu fui embora andando a pé, e quando chego na parte que tem uma mata fechada, eu começo a sentir um cheiro estranho de carniça. Eu não liguei muito, pois achei que era algum animal morto dentro da mata, e segui o meu caminho. Mas logo em seguida, eu escuto o mato se mexendo. Então, olhei para ver o que era, pois podia ser uma raposa, que é um animal muito comum por aqui. E foi aí que eu vi 2 olhos amarelados que brilhavam parecendo fogo. E assim que eu vi, eu fiquei paralisado de medo daquela coisa. E foi nesse momento que aquela criatura pula de dentro do mato e para na minha frente. Logo em seguida, aquilo fica de 2 patas e começa a grunhir bem alto. Eu já estava a ponto de desmaiar quando eu escuto um tiro bem ao longe. E quando eu olho, eu vejo o meu tio com uma espingarda. E o tiro acertou a fera bem na perna. E foi aí que a criatura saiu correndo, urrando de dor. E nesse dia eu pude comprovar que tudo que as pessoas falavam era real. Bem, eu logo mudei o horário da minha escola e passei a estudar de manhã, pois era mais seguro que à noite, ainda mais com aquela fera rondando à solta por aí. E como já estávamos no final do ano, tínhamos que começar a fazer trabalho escolar, pois era a principal nota do bimestre. Então, eu caí no grupo que tinha 3 meninas. Marcamos de fazer o trabalho pela parte da tarde, por volta das 16 horas. Eu peguei uma carona com um conhecido no ponto do ônibus e fui para o centro. E lá fizemos o trabalho, e assim que terminamos, já era por volta das 19 horas. Eu falei para as meninas que já tinham que ir, pois era tarde, e aquela era noite de lua cheia. Então uma delas falou para mim ficar mais um pouco,
pois elas iriam assistir um filme de terror e me convidaram para assistir junto. Bem, então eu decidi ficar mais um pouco. Começamos a assistir o filme, que se chamava Rua do Medo, e foi aí que eu perdi a noção do tempo, e quando olhei o horário, já eram 23 horas. Eu avisei as meninas que eu tinha que ir embora logo, então o pai de uma delas se propôs a me levar em casa, e eu pedi para ele apenas me deixar no ponto de ônibus que tinha lá perto da minha casa, que eu seguia o resto do caminho a pé, e era até bom que eu esticava as pernas. Então, ele fez o que eu pedi, me deixou no ponto de ônibus, e assim que ele foi embora, eu parti correndo para casa, pois já eram quase meia-noite. E como eu disse, era noite de lua cheia, e assim que eu chego no mesmo canto do último encontro com a criatura, eu começo a sentir aquele cheiro e escutar uma coisa correndo em minha direção. E então, eu logo começo a correr ainda mais rápido. Eu só via o mato balançar e alguma coisa correndo ali pelo mato. E aquela fera pula de dentro do mato e vem correndo atrás de mim. Eu logo avisto a minha casa, um pouco adiante de onde eu estava. Então, eu começo a correr e a gritar chamando pelo meu pai, pois ele é policial e tinha uma arma que usava para trabalho. Aquela fera consegue me derrubar e então a todo custo tenta me abocanhar, e só não conseguiu porque eu coloquei a minha mochila entre eu e a fera. E logo em seguida, o meu pai sai de casa com a arma em mãos e dá vários tiros em direção da criatura. Aquela coisa cai do meu lado, urrando de dor, e logo meu pai vem correndo para me ajudar. E para terminar o que começou, ele dá mais 3 tiros no peito da criatura. Bem, mesmo após tomar vários tiros, aquela fera se levanta e sai correndo para a mata. E enquanto corria, aquilo urrava de dor. Bem, depois desse dia, eu nunca mais andei à noite por aquela estrada, e também nunca mais escutei alguém falando sobre essa criatura aterrorizante. Eu acho que finalmente o meu pai, ele conseguiu dar cabo naquela fera, e assim, dando um fim naquela coisa que aterrorizava a todos da cidade. Boa noite.